Olá, eu sou a Julie e seja bem-vindo a mais um vídeo de resenha do canal Guaxaper. Eu decidi ler esse livro próximo ao Halloween porque eu pensei que seria interessante fazer uma resenha temática de terror. Mas quando eu terminei de ler esse livro eu fiquei, tá, mas cadê o terror? Quando eu terminei de ler eu fiquei com a sensação de injustiça muito forte. E o que não quer dizer que eu não tenha gostado do livro só porque eu não gostei do personagem principal, que é o médico Victor Frankenstein. Sim, pra quem não sabe, Frankenstein é o humano que cria a criatura. É estranho falar isso, mas é. E a criatura que ele cria não tem nem nome, tadinho. A narrativa de Frankenstein é composta com a introdução e um encerramento epistolar, ou seja, através de cartas, o que me deixou com receio de começar a ler esse livro porque eu não tive uma boa experiência tentando ler Drácula, que também é epistolar. Mas a maior parte da história em si é contada em primeira pessoa pelo próprio Victor, o que foi bem mais fácil pra mim, apesar de ser chato, já adianto. E também tem uma parte que vai do capítulo 3 ao 9, onde a criatura vai estar contando o que aconteceu com ele desde o momento que ele se separou do Victor. Então nós temos também essa narrativa, que na minha opinião é a parte mais interessante do livro e o que fez com que eu gostasse de fato dessa história. E aqui, só pra não perder o costume de quando eu faço uma resenha de livro favorito e venho aqui e apresento logo duas edições. Antes de começar a ler Frankenstein, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Sabe aqueles textos de introdução que ficam comentando partes da história antes do livro em si? Então, fica a dica que não leiam o texto de introdução antes de ler o livro, caso você não conheça a história. Eu acho mais jogo a gente só ler esse texto depois que a gente já conhece a história, porque eu não conhecia e comecei a ler e veio um monte de spoiler. E eu já tinha assistido vários vídeos de resenha aqui no YouTube sem spoiler e eu fiquei com vontade de ler esse livro. Mas lendo o texto de introdução eu já tive algumas inclinações e julgamentos a respeito de algumas partes da história antes mesmo de conhecê-la. E aí começou uma enxurrada de elogios sobre a obra, dizendo que a Mary Shelley era uma gênia, filha de dois filósofos e escritores influenciados pelo iluminismo da época. A Mary Wollstonecraft, que foi uma das precursoras do feminismo, e o William Golding, que inspirava muito o jovem poeta Percy Shelley, que acabou fugindo com a filha dele, a Mary Goldwyn. É dito que eles se apaixonaram perdidamente e anos mais tarde, na companhia de Lord Byron e John William Polidori, eles viriam a inspirar Mary a criar uma história de horror, algo que estivesse à altura de seus pais. E falando em Polidori, é aquele que eu falei sobre o conto O Vampiro, que também tem nessa edição da Penguin, esse conto do Polidori, que eu falei naquele meu vídeo sobre entrevista com o vampiro, que eu vou deixar nos cards caso vocês não tenham visto. No caso, só o Polidori e a Mary que levaram a coisa adiante e conseguiram criar histórias influentes de horror através do desafio proposto pelo Lord Byron de que eles criassem suas próprias histórias de terror. E em 1818, com apenas 18 anos de idade, Mary Shelley foi capaz de criar uma das melhores obras do terror gótico, reunindo teorias científicas presentes na época, como as hipóteses do princípio da vida de Erasmus Darwin e os experimentos com eletricidade de Luigi Galvani. Além de, é claro, ter influência da filosofia do seu pai, William Goldwyn, e tudo isso acabou resultando numa obra que traz discussões muito atemporais, que influenciou e continua influenciando vários autores e cineastas. Estão presentes nessa obra os temas do terror psicológico, da filosofia social, das ciências naturais, do ocultismo, das mitologias gregas e judaico-cristãs, e tudo isso nos leva ao questionamento do que seria essa fórmula, esse fluido dos deuses que é capaz de gerar vida.
Eu ouvi falar de Frankenstein através da televisão desde muito cedo, só que eu nunca tinha assistido nenhuma adaptação para cinema em si, exceto Frankenweenie, mas ali o Tim Burton cria uma história só dele, inspirado na ideia de Frankenstein. Eu não esperava que a parte científica do livro fosse ser tão sutil, porque eu assisti aquele filme de 2018 com a Ellie Fanning, Mary Shelley, que é uma biografia da Mary Shelley, e eu esperava que a parte científica da história fosse ser mais detalhada, porque é dito que a Mary tinha muito interesse por ciências, então eu esperava uma grande explicação de como Victor deu vida à criatura, só que essa parte já é bem no começo do livro, e ela é super rápida, é contada de uma maneira muito simples, a gente nunca sabe o que ele fez de fato pra dar vida à criatura. A gente só sabe que ele tinha muito interesse nos alquimistas, nos estudos de Cornelius Agrippa e Paracelso, por exemplo, porque ele estava interessado em saber sobre o elixir da vida. Então ele acaba indo para a faculdade e ele é aplaudido por ser um prodígio em ciências naturais, mas ele é ridicularizado por ter esses interesses dito mágicos e reais. Eu gosto dos alquimistas. E ele fica obcecado em criar um novo ser, um ser que fosse superior ao ser humano. No porte físico, um ser alto, forte, resistente e que tivesse capacidades mentais bem mais desenvolvidas. E ele consegue fazer isso. Só que quando ele faz isso e ele se dá conta do que ele acabara de criar, aquele ser horrendo, de uma forma que nasceu de uma forma não natural, ele fica horrorizado com ele mesmo e ele abandona a criatura como se ele não tivesse responsabilidade sobre aquela vida que ele acabara de criar. No caso, ele só queria provar para si mesmo do que era capaz, e então a sua ambição desde o começo não foi das melhores, então como seria uma ambição que não sucumbiria ao fracasso? E assim, eu não esperava que o Victor Frankenstein fosse ser tão desagradável. Eu confesso que no começo da história eu achei ele fascinante, eu gostei dele, só que depois dessa parte do abandono eu fiquei: sério, querido, que você não vai assumir o filho que você fez? E a partir dali, mesmo sabendo das atrocidades que o monstro viria a cometer, eu só consegui ficar do lado dele. Eu li metade do livro em um dia e eu teria lido a outra metade no outro dia se não fosse as chatices do Victor. Porque o livro nem é tão grande, são umas 258 páginas nessa edição da Penguin Company, com a tradução do Christian e Schwartz. Nome difícil, né? E umas 206 páginas nessa maravilhosa edição da Darkside Books. Darkside podia fazer parceria, com a tradução da Márcia Xavier de Brito, que tem uma linguagem bem mais rebuscada. Então, se você tem dificuldade com clássicos, eu acho que essa não é uma edição muito boa para começar a ler. Principalmente quando chegar às partes da melancolia do Victor, que, como eu disse, ele é insuportável. Ele fica culpando a criatura e ao mesmo tempo culpando a si mesmo, já que ele criou, então ele também é responsável pelas ações da criatura. Porém, o que ele não quer admitir, e eu acho que se ele tivesse se responsabilizado pela sua criação desde o começo, as atrocidades citadas nessa história não teriam acontecido. Devido à sua aparência, a criatura abandonada nesse mundo e sem ter nenhum conhecimento sobre a vida, nunca conseguiu ter uma interação saudável com outros seres racionais, porque sempre que um humano avistava ele, pela sua aparência horrenda, os humanos já ficavam na defensiva e agiam com violência. E aí a criatura tinha que fugir. E eu vou bater muito nessa tecla de estar mais do lado da criação, porque o criador dele é um cara muito babaca. Eu não consegui sentir uma conexão com o Victor, exceto nas partes que ele interage com o Clerval,
que no caso Clerval é o melhor amigo dele. E era a personagem que ele parecia tratar com mais carinho, mais do que o próprio pai ou Elizabeth, que era o seu interesse romântico. Só que no fim das contas ele vai acabar sendo egoísta com todo mundo. Então a parte que o Victor vai encontrar o Clerval depois de viajar para estudar e ele vai ficar: nossa, finalmente um rosto conhecido, eu te amo, meu amigo, por me salvar dessa vida tão pouco interessante nessa cidade. E sim, o Victor vai ser uma pessoa reclusa, o que fez com que eu me identificasse com ele no começo da história. E também por gostar de alquimia. Não que eu entenda alquimia, eu só gosto. Dizem que o Victor foi inspirado no Percy Shelley, o que nos leva ao título Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Sabe-se que o Percy era um grande fã do mito de Prometeu, aquele que roubava o fogo dos deuses para dar de presente à humanidade, e com isso ele recebeu o castigo de Zeus de estar acorrentado, tendo que todos os dias receber a visita de uma águia que comeria o seu fígado. Então Frankenstein vai ser o Prometeu moderno, que vai dar o fogo dos deuses, que no caso aqui é o fluido de vida, a criatura, e ao mesmo tempo ele vai ser o seu próprio Zeus na sua falta de responsabilidade ao abandonar a criatura, que vai acabar por ferir os seus entes queridos como uma vingança. E ao longo do livro a gente vai ver que o Victor vai ter vários ataques de febres que vão ser ocasionados pelos seus conflitos e terrores sentimentais. Então, mais do que um clássico que explora os limites dos seres humanos com a ciência, Frankenstein vai apontar a responsabilidade e a inteligência emocional que nós devemos ter diante dos avanços científicos. Convenhamos, o que são os desastres ambientais, se não uma grande consequência do nosso mau aproveitamento dos recursos naturais? Porque há limites em querer controlar a natureza. E lendo sobre a autora, eu também fiquei com a impressão de que a Mary era uma mulher introvertida. Mas acho que eu só vou saber de fato sobre isso quando eu ler uma biografia sobre ela. Uma coisa que me chamou a atenção no livro é uma parte aqui que a criatura vai propor ao Victor que vai parar de atormentá-lo se ele lhe fazer uma companheira, porque ele é sozinho, coitado. Então a criatura diz que vai viver totalmente isolado com ela e que eles não precisariam nem sequer caçar para se alimentar, porque ele pode viver muito bem só comendo verduras e frutas. Ou seja, mais um personagem vegetariano para minha lista. Então fica aqui como curiosidade, a Mary Shelley era vegetariana e o Percy Shelley também. Inclusive o Percy escreveu um ensaio em favor do direito dos animais. Ou seja, meu casal, né? E como eu disse antes, o Frankenstein criou um super-homem, mas de Chernobyl. Eu acredito que o único defeito da criatura está na aparência, e os seus pecados são pura consequência da falta de amor. Porque a criatura tem uma facilidade incrível para aprender. Ele observa as pessoas e ele consegue aprender um idioma só de ouvi-las. Ele consegue aprender a ler livros sozinho. Ele é autodidata, ele sente necessidade de carinho e amizade. Eu acredito na teoria do estado de natureza do Jean-Jacques Rousseau, aquele que bem resumidamente vai dizer que o homem nasce bom, mas o viver em sociedade, o meio que o homem está inserido é o que pode acabar lhe corrompendo. E é o que a gente vai ver acontecendo em Frankenstein. E assim, não querendo passar pano pra criatura, mas já passando, ele é meu personagem favorito. Eu acho que ele foi injustiçado sim. Ele poderia ter sido muito amável se tivesse recebido carinho. E eu vou passar pano, eu vou defendê-la a todo custo. E eu até brinquei, né? Qual é Frankenstein? Não vai assumir o filho? E é justamente isso. A criatura até fala algumas vezes que é como se ele tivesse sido abortado. E eu lembro que um tema presente quando a gente ia discutir sobre aborto para as aulas de redação
era esse tópico. Forçar uma mulher que não tem condições de criar uma criança, seja por ambiente problemático, falta de renda ou até mesmo pela falta de vontade e estrutura psicológica por parte dos pais, até que ponto isso é um ato pró-vida? E o quanto isso não agrava na criminalização dos jovens que não encontram recursos e acabam entrando na vida do crime por falta de ambientes familiares saudáveis, por falta de oportunidades na vida. E a incrível coincidência de que a maioria das pessoas que são a favor da pena de morte para esses bandidos, para esses jovens bandidos, são as mesmas pessoas que são contra o aborto, mesmo que não haja condições sociais necessárias para que a criança possa crescer de uma forma razoavelmente boa. Ou seja, essas pessoas são pró-morte para os que já vivem na miséria e pró-vida para os que nem nasceram ainda. Eu sinceramente não entendo isso. E eu sei que eu tô entrando num assunto polêmico aqui, só que pra mim Frankenstein também é isso. Eu ouso comparar o Victor a pais que não têm condições psicológicas para criar um filho, então o abandonam. Então imagina, um ser que nunca recebeu afeto, que teve que se criar sozinho, que todas as vezes que ele tentava demonstrar amor, ele só recebia apedrejamentos e ainda por cima é odiado pela pessoa que o colocou no mundo. Pra mim, a criatura não ficou tão diferente assim desses jovens que vão pelo mau caminho por terem sido influenciados pelo meio no qual eles viviam. No começo dessa edição da Dark Side vai ter uma citação de Paraíso Perdido, que foi um dos livros que a criatura leu para a sua formação limitada de caráter. Tá aqui o trechinho. E eu acho importante que a gente leia os livros que ele leu para ter uma noção de como foi essa formação da moral da criatura. No caso, eu não li Paraíso Perdido e então eu não sou capaz de opinar. Então eu acabei achando a história do livro bem mais direta e sutil do que eu esperava. A Mary Shelley não vai nos contar como ocorre a entrada desse fluido de vida no corpo da criatura. Também não vamos ter uma narração detalhada de como a criatura foi feita, só que ele foi pegando parte de vários cadáveres. E tem muita gente que diz que não gosta do livro, diz que só gosta da Mary Shelley pelo papel importante que ela teve na história da literatura. Porque uma mulher que teve tanto destaque numa época que as mulheres ainda eram muito mais invisibilizadas do que hoje. E falando em invisibilizados, aconteceu um pane na Matrix que o nosso senso comum é pensar que Frankenstein é a criatura e não o médico que a criou. Então acabou acontecendo da criatura ficar muito mais famosa do que o seu criador. E é novamente o que vai acabar acontecendo com a Mary Shelley. A sua obra ficou muito mais presente na cultura popular do que a sua autoria. Mas eu considero que esse livro é um livro que todo mundo que lê deveria ler pelo menos uma vez na vida. Eu entendo se você disser que a história pode ser muito cansativa